Máquinas térmicas. O fogo produz o calor. O metal transmite o calor. Como resultado, todos eles transferem essa energia, por meio do calor, para suas vizinhanças, tanto para um ambiente quanto para o outro corpo nas proximidades. Há em essência três formas de calor: calor por radiação, por convecção e por condução. Máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. Mas o que caracteriza uma máquina? Máquina é um dispositivo que utiliza energia e trabalho para atingir um objetivo pré-determinado. Na física, é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do trabalho. Máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar trabalho a partir da variação da temperatura entre uma fonte fria e uma fonte quente. São dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. Resumindo, máquina térmica converte calor em trabalho. A grande maioria dessas máquinas retira calor de uma fonte quente. No século passado, os cientistas estabeleceram de forma definitiva que o calor é uma forma de energia. Uma máquina térmica tem maior eficiência quando transforma mais calor em trabalho e rejeita menor calor para a fonte fria. Ela funciona em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebe o calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado. A máquina térmica não pode funcionar sem queda de temperatura e nunca restitui integralmente, sobre forma de trabalho, a energia que lhe foi cedida sobre a forma de calor. Os motores de combustão interna, como aqueles que movem os automóveis, são exemplos de máquinas térmicas. As máquinas simples são dispositivos capazes de alterar forças, ou simplesmente mudá-las de direção e sentido. A ideia de uma máquina simples foi criada pelo filósofo grego Arquimedes, no século III a.C. Ele estudou as máquinas arquimedianas, que eram a alavanca, a polia e o parafuso. Mas a primeira máquina térmica que se tem registro é a máquina de Heron. É uma máquina a vapor que foi construída no século I depois de Cristo. O objetivo dela era divertir as pessoas. Em 1698, mais de 1000 anos depois da máquina de Heron, surgiu a primeira máquina de vapor de interesse industrial. Foi elaborada por Thomas Savery, um engenheiro militar inglês. Essa máquina tinha por objetivo retirar a água dos poços de minas de carvão, mas ela era meio perigosa porque ela podia explodir devido à utilização de vapor a alta pressão. As primeiras máquinas térmicas usavam vapor da água produzida em caldeiras como combustível, para gerar movimento e realizar o trabalho, como por exemplo, girar uma roda d'água ou então as rodas de um trem. No entanto, as máquinas térmicas obtiveram destaque de fato foi apenas no século XVIII, quando em 1763 James Watt foi chamado para reparar um modelo da máquina da Newcomen. Em 1765, ele aperfeiçoou o modelo da Newcomen. Sua invenção, uma versão da máquina de vapor que economizava até 75% de combustível, permitiu a utilização dessas máquinas em vários setores, na tecelagem, nas minas de carvão, nas ferrovias, nos navios. O seu invento foi o ponto de partida para a Revolução Industrial e serviu de base para a mecanização de toda a indústria. Com a Revolução Industrial, as máquinas substituíram várias ferramentas e eliminaram algumas funções antes exercidas pelos operários. Uma das primeiras utilizações da máquina a vapor foi a fabricação de tecidos. Graças a essas máquinas, a produção da mercadoria aumentou muito e o lucro dos donos das fábricas também. Bom, a caldeira e o motor a vapor
eram os tipos de máquinas mais usados na Revolução Industrial. O motor que foi usado para mover as linhas de produção diretamente, depois foi usado para gerar energia elétrica, movendo as máquinas com motores elétricos. Mas o motor a vapor foi o pontapé inicial. O primeiro barco a vapor surgiu em 1807. E fora dos trilhos, os ônibus a vapor já circulavam comercialmente desde 1825. Máquina térmica com maior rendimento. A segunda lei da termodinâmica, que diz que é impossível transformar todo o calor em trabalho, reflete o fato de que nenhuma máquina tem 100% de eficiência. Portanto, o rendimento de tais máquinas sempre será inferior a 100%. Os motores que usam ciclo diesel apresentam maiores rendimentos das máquinas térmicas, cerca de 30% do rendimento, enquanto os motores a gasolina, a álcool, gás, metanol, que geralmente utilizam ciclo Otto, têm rendimento de até 20% só. As máquinas térmicas ainda são utilizadas em várias atividades. Transporte. Diversos automóveis possuem motor a combustão. Conservar e resfriar alimentos. As geladeiras são máquinas térmicas. E atividades industriais, tais como os altos fornos e as usinas termoelétricas.